Olá, bem-vindos! Boa noite, você está no canal do Saião e o nosso tema é Existem Profetas Hoje. Seja bem-vindo. Opa, eu já estou aqui preparado à moda antiga. Será que meu traje está sintonizado aí com os profetas da antiguidade? O que você acha? Pois é, o traje mesmo não significa muita coisa, mas fique ligado com atenção, porque a gente vai conversar sobre o assunto e você já pode aí dizendo de onde é que você está falando. Já se inscreva no canal, aperte o sino. Já temos gente aí de Minas Gerais mandando o seu boa noite. Vamos aí conversar sobre esse tema que está mexendo com a cabeça de muita gente. Minas Gerais, Santos, Teófilo Otoni, Flórida. Opa, alguns aí estão confundindo o personagem aqui na coisa Bahia, Piauí, Teresina, Lagoa Santa, muita gente de diversos lugares, Salvador, estamos aí na sintonia, Pará, interior de São Paulo, uau, muita gente, Milano, Itália, ok, puxa, lá é madrugada, boa noite, benvenuto, del italiano, Catanduva, São Paulo, puxa vida, Porto Alegre, Goiás, tanta gente aí de tudo quanto é lugar. Seja mais do que bem-vindo. Hoje o tema é realmente fascinante, mexe com a gente. E se prepare aí, porque né, a nossa conversa aqui vai ser, nossa, de Porto Alegre até Roraima, Estados Unidos, Itália, ou seja, gente de toda parte, Ceará, São Paulo, Belém do Pará, sejam mais do que bem-vindos aqui no canal do Saião, onde o assunto hoje tem a ver com profecia. Será que existe profeta hoje? Como é que a gente lida com isso? Nós vamos falar sobre o assunto. Olha, eu acho que já deu para você ver o meu traje profético, que não está lá muito convincente. Deixa eu tirar minha touca de profeta aqui e a gente vai conversar sobre o assunto, né? Para, vamos dizer, né, dar uma sintonia maior. Acho que vai, o profeta não precisa de óculos, né? Coisa que, deixa eu ver se eu consigo arrumar o meu cabelo aqui, arrumar esse traje especial aqui, para poder né, conversar com vocês e ilustrar a nossa conversa de hoje. Pois é, pessoal, vamos lá. Vamos começar com essa questão que envolve a realidade do profetismo. Então, a gente começa por onde? Né? Desde o Antigo Testamento, nós temos a expressão da palavra profeta, que em hebraico é a palavra navi. Os estudiosos, inclusive, eles mencionam assim que essa palavra ela tinha uma relação com uma palavra acadiana, que é a palavra nabu, né? E que tinha uma ideia assim de borbulhar, né? Uma coisa como se fosse algo meio efervescente, né? E o que significa isso aqui? Na antiguidade, as pessoas que diziam estar tendo algum contato diferenciado com o sagrado, com a divindade, elas entravam né, numa espécie de transe que lembrava algo que tinha a ver com borbulhar, com um elemento efervescente, assim, né? É interessante isso porque a gente talvez não tenha ideia é que no mundo antigo, várias culturas em torno de Israel apresentavam esse fenômeno de algum tipo de coisa profética. Né? Então você vai encontrar na Mesopotâmia antiga, no Egito, no ambiente dos cananeus, né? Num lugar interessante na cultura das cidades de Mari, né? Essas realidades que aparecem lá. Então, se falava de profeta que diz que tinha tido um sonho, que tinha tido uma visão, né? Que tinha tido condições de ter um contato diferente, vamos dizer, namorada dos deuses, né? Muita coisa era dita nesse sentido com vários tipos de profetas que aparecem lá. É interessante
que, tirando uma pessoa de Moisés, propriamente dita, você não encontra no começo da Bíblia uma referência a alguém funcionando como profeta propriamente dito, né? Moisés traz as palavras do Senhor, mas quando você vê, por exemplo, a expressão de fé do povo de Israel no tabernáculo, ali você tem o sacerdote, sumo sacerdote, curiosamente não tem ninguém assim que seja uma espécie de profeta, com a exceção de Moisés e o auxílio de Arão ali. A gente vai ver essa questão de profetismo mais nitidamente no primeiro livro de Samuel, quando você lembra lá que o pai de Saul, né, estava querendo procurar, né, ali as suas jumentas perdidas, né, e aí Samuel é mencionado ali como um vidente, inclusive 1 Samuel 9:9 aparece lá a expressão, né, que o profeta de hoje era chamado de vidente. E lá em 1 Samuel ainda, você vai ter capítulo 10, né, verso 13, em outros textos paralelos, você vai ter a ideia daquilo que foi chamado de escola dos profetas, quando você tinha uns profetas que pareciam entrar em transe. Inclusive o verbo hebraico favorece esse tipo de expressão, né? Depois você vai ter profetas assim de expressão como Davi, como Gade, profetas na corte de Davi, né, como Gade e Natã, que trazem uma palavra do Senhor, mas a coisa não aparece muito nesse contexto assim de efervescência, de visão, mas mais quem traz uma palavra de Deus do ponto de vista de uma advertência de Deus, né, o profetismo assim com um perfil mais ético. E quando a coisa fica ruim na história de Israel, você vê Deus levantar dois profetas poderosíssimos de milagres e ação, que são Elias e Eliseu, né, que aparece com descrição detalhada, especialmente no primeiro e segundo livro dos Reis. E, finalmente, você tem no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a figura dos profetas literários que deixaram seus escritos. Na maior parte dos casos, eles eram profetas motivados por Deus num momento de crise ou no momento pós-crise, como são os profetas pós-exílicos, mas eles traziam o recado de Deus, traziam uma palavra de juízo que cairia sobre Judá ou sobre Israel, e depois eles traziam uma palavra de esperança para o futuro. Esse caminho de esperança se desdobrou depois naquilo que a gente conhece como a esperança apocalíptica, que vai surgir no final do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, os profetas são mensageiros de Deus. Os profetas do Antigo Testamento são diversificados, depende do momento da história, eles exercem uma função um pouco diferente uns dos outros, e eles são fundamentais, principalmente no sentido de trazer a palavra de Deus com fidelidade, seja ela boa ou não. Eles são intérpretes da história e apresentam uma palavra especialmente voltada para a correção dos caminhos na relação consigo mesmo, na relação com Deus e na relação com o próximo. Chamam muita atenção das injustiças e maldades feitas, né, naquele contexto, e também tem um olhar universal. Todo esse caminho da palavra divina, né, os profetas, ele desemboca no Novo Testamento, aí trazendo a esperança da redenção. Por isso é que a gente vai ter aquela famosa frase que a gente já comentou aqui no canal, né, que a lei e os profetas, né, profetizaram ou foram até João, né, nesse sentido que eles culminam, né, naquilo que é a mensagem de João Batista quando anuncia a realidade da vinda de Jesus, que tem a ver com o cumprimento das principais
profecias do Antigo Testamento. E aí a gente entra no Novo Testamento. Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente tem esse destaque, mas, por exemplo, nos evangelhos, né, você não tem essa figura, esse destaque para alguém que está numa posição de profeta. Você tem Jesus, os discípulos, os apóstolos, tem o precursor de Jesus, João Batista, mas você não tem profetas acompanhando esse cenário. E aí, quando nós entramos no livro de Atos, aí a coisa começa a chamar a atenção. Por quê? Porque no livro de Atos você vai ter, sim, né, essa palavra de que aparece alguém ali que tem condições de trazer uma profecia. Destaques especiais. Tem um indivíduo chamado Ágabo, né, que aparece lá em Atos, né, quando a gente lê Atos 20 e 21, nós temos Paulo terminando a terceira viagem missionária, e nessa terceira viagem missionária, ele vai, né, chegar ali a Cesareia, e aí 2 destaques é que Ágabo, o profeta, que diz que Paulo vai para Jerusalém e que ele vai sofrer, né, de acordo com o que Deus tem preparado para a sua caminhada, a sua jornada, que envolve a sua trajetória de fé. Aliás, o que foi dito para ele é quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Mas também é interessante ver que ali aparece, né, em capítulo 21, especificamente, em Cesareia, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, né? Então, esse destaque aparece mencionado lá, né, e chama a nossa atenção que existe algum tipo de profecia. E que profecia é essa? É interessante que é uma profecia que fala dos acontecimentos, como a de Ágabo, daquilo que vai acontecer logo adiante. Quando a gente caminha na sequência do Novo Testamento, nós vamos ver esse assunto discutido e apresentado no contexto das cartas. Nós vamos ver, por exemplo, a citação de Romanos capítulo 12, quando se fala de um dom, né, ou dos dons espirituais, se menciona o dom de profetizar, né? E ali a profecia que deve ser dada conforme a medida da fé. E também, quando a gente prossegue, aí a coisa começa a chamar a atenção, quando vemos Paulo ensinando a igreja dos Coríntios, né, a igreja de Corinto, ele vai falar, particularmente no capítulo 12, quando ele vai corrigir o uso, né, vai falar sobre os dons espirituais, depois no capítulo 14 ele vai corrigir o uso indevido do dom de línguas. Ali, então, ele vai falar sobre profetizar. Ele usa a expressão, falando do verbo, ali, profetizar, e ele diz que a pessoa é melhor ele profetizar na reunião pública do que ele falar em línguas, e se ele falar em línguas deve haver interpretação, e diz, né, que fica claro no texto que a pessoa deve ter aí a preferência pela profecia. Então eu vou mostrar, inclusive para vocês, olha aqui, ó, é o primeiro exemplar, não chegou tudo, eu só peguei um aí, né, que acabou de chegar assim como exemplar primeiro, né, que é a Bíblia de Estudo do Rota 66, que saiu bonita, toda especial, pessoal aí que pode visitar, né, o site do isaião.com e fazer o pedido aí antecipado que está sendo já colocado lá, né? E quando a gente vai ver aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 12, né, nós vamos ver, por exemplo, o texto dizendo, né, sobre essa realidade, né, versículo 10, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimentos de espírito, né? E aí nós vamos ver claramente Paulo
falando, né, que, por exemplo, no verso 27 e depois 28, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, que têm dom de curar, e ele prossegue falando a esse respeito, e vai ficar claro nesse capítulo a importância maior para a edificação do corpo da profecia em relação, por exemplo, ao falar em línguas. É interessante, por exemplo, quando ele faz a correção, ele diz que, no versículo 39 e 40 de 1 Coríntios 14, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, vamos lá, como é que a gente entende essa questão da profecia? E a pergunta é, temos profecia hoje? Como é que a gente lida com essa questão? Então, primeira coisa importante. Algumas palavras que vieram aos profetas se tornaram parte canônica da Bíblia. Né? Um abraço para todos que estão em sintonia conosco e agora também, não só Europa, América do Norte, América do Sul, também África. Né? Um abraço aí para Angola, que está em sintonia conosco aqui. Temos aí, contato aí com gente de toda parte na nossa sintonia especial aqui de hoje. Muito obrigado de coração. E aí, o que nós vamos perceber? Então, num primeiro momento, quando a gente fala de profecia, tem a ver, por exemplo, com os livros dos profetas, os livros que você tem na Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias. Então, nesse sentido, quando alguém se apresenta como profeta, que está trazendo uma mensagem, uma revelação, em que ele diz, olha, essa revelação é a revelação equivalente à própria Escritura, ou ela é complementar à Escritura, pessoal, isso não tem nenhum fundamento bíblico, é absolutamente inaceitável, e isso a gente pode dizer com muita clareza, é uma atitude herética. Ou, numa situação um pouco diferente, quando alguém diz, olha, determinada pessoa teve um contato especial, diferenciado com Deus ou com um ser espiritual, e ele tem, através dos seus escritos ou das suas revelações, um texto, uma mensagem, uma palavra que é a interpretação fiel do que a Bíblia tem a nos dizer. Quer dizer, às vezes a pessoa traz, teve gente na história que trouxe uma revelação que ele diz, isso aqui é a continuação da Bíblia, ou isso aqui é equivalente ao que nós temos na Bíblia, ou você só pode entender a Bíblia através das palavras ditas proféticas de uma pessoa ou de outra. Então, esse tipo de postura é absolutamente inadequada. Nós não temos base bíblica para isso de jeito nenhum. A Escritura é fechada, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Ninguém, em posição nenhuma, seja de um grupo de perfil da cristandade, qualquer que seja, tem direito ou a possibilidade de apresentar qualquer coisa que tenha mesma autoridade, mesmo valor do que as Escrituras Sagradas. Agora, existe uma outra ideia de profeta, inclusive, como a ideia fundamental de profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a palavra divina. Num certo sentido, quando alguém traz uma exposição da palavra de Deus, e não é que essa pessoa seja inspirada no sentido técnico do termo, essa pessoa tem uma iluminação do Espírito Santo para o entendimento embasado das Escrituras e explica isso adequadamente, essa palavra é uma profecia. Então, nesse sentido, quando, por exemplo, Romanos 12 diz que aquele que profetiza faça-o
conforme a medida da fé, ou seja, em conformidade com a fé, é muito possível que o sentido disso seja em sintonia com a fé, né? Quer dizer, sem se desviar daquilo que envolve o conteúdo da fé. Então, nenhuma profecia no sentido de exposição, explicação, apresentação da mensagem bíblica, que é um elemento que envolve a profecia, então, nesse sentido, uma pregação é uma palavra que equivale à profecia, e isso você vê, né, um elemento no contexto do Novo Testamento, em Romanos 12, quando Paulo deixa entender isso nas cartas pastorais também, falando de pregar a palavra, de apresentar a mensagem de Deus. Agora, é claro, alguém pode dizer o seguinte, mas ô Saião, né, você que está vestido de profeta antigo aí, diga para a gente, e as outras profecias, como é que fica? A gente pode levar a sério? Então, que tipo de profecia nós temos? Algumas pessoas apresentam, né, profecias que são profecias diferentes de tentar apresentar doutrina, ou de expor a doutrina, ou de trazer um ensino. Existe gente que se sente, de alguma maneira, impelida, movida por um sentimento ou um impulso que a pessoa entende que vem do Espírito de Deus, e essa pessoa, ao fazer isso, traz diversos tipos de mensagem. Que tipo de mensagem, por exemplo? Eu conheço gente que, não só eu já vi pessoalmente, mas pessoas que contam a sua experiência ou falam do que lhes foi dito, que apresentam que recebe uma palavra dita profética que tem a ver com algum tipo de advertência em relação à sua vida. Olha, cuidado, fulano, você está andando por aqui, não faça isso, eu estou olhando a sua vida, né, em determinados ambientes, a pessoa até diz assim, como se fosse uma palavra direta de Deus, eis que eu digo a você, não ande por esse caminho, não faça aquilo, e dependendo do ambiente, às vezes isso é chamado de revelação, ou de profecia, ou de algo semelhante, né? Essas profecias, nesse caso, elas têm esse foco, principalmente comportamental, mas outras acabam tendo um perfil diferente, que é um perfil do tipo, qual é o caminho que você deve tomar na sua vida? Isso mexe diretamente com as nossas decisões pessoais. O que quer dizer isso? O sujeito não sabe, por exemplo, se ele deve entrar naquele emprego, ou se ele deve fazer aquela viagem, ou se ele pode ou não abrir uma sociedade com tal pessoa, ou se ele poderia comprar aquela casa, ou a outra casa. E o que acontece? Existe um cenário em que a pessoa, então, às vezes procura, às vezes não, ele acaba tendo um caminho na vida que a gente chama de profecia diretiva, né? Ou seja, a pessoa vai fazer qualquer coisa e ela busca, então, uma espécie de luz espiritual por meio de pessoas que ela acredita terem capacidade de auxiliar nesse sentido, para ver se ela faz a viagem, se ela compra a casa, se ela faz tal coisa, e muita gente toma decisão a partir desses elementos específicos para a própria vida. E há casos ainda mais, assim, vamos dizer, diferentes, em que certas pessoas até dizem coisas assim que não são necessariamente crises de decisão na sua vida, mas eles sugerem até que recebem revelações de Deus direto para coisas pequenas e menores da sua vida, né? Então, estava no supermercado e eu estava com vontade de comer melancia, depois eu senti uma direção de Deus, me mostrou a melancia e ela estava muito gostosa. A gente não fala isso aqui com ironia, com desprezo, mas eu já vi pessoas com esse tipo de
apresentação de dita bênção dessa maneira. E talvez um outro elemento mais complicado em termos de determinadas palavras proféticas, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco com mais detalhes, são pessoas que afirmam terem tido experiências especiais ou com anjos, ou que fizeram alguma visita celestial, ou até mesmo visita à realidade do contexto do inferno, ou foram para certas outras dimensões e trazem, então, relatos para tentar explicar como é a realidade do mundo em que nós não podemos perceber do momento. E, finalmente, existe o que a gente pode chamar dos profetas que vão falar sobre realidades que dizem respeito àquilo que envolve a ação de Deus na história, o que está acontecendo. Alguns fazem isso mediante uma dita revelação. Olha, eu sei que vai ter uma enchente no tal lugar, vai acontecer um terremoto não sei aonde, vai aparecer uma situação X em tal lugar, como se fosse uma retomada dos profetas do Antigo Testamento. E, em alguns casos, essas pessoas até fazem, vamos dizer, dão palavras a respeito do fim do mundo, do fim dos tempos e coisas desse tipo, e há um outro tipo de pessoas que não fala diretamente, mas apresenta o que a gente pode chamar meio de interpretações proféticas de certos textos bíblicos, de uma maneira que os estudiosos da exegese e da hermenêutica não entendem que isso seja um caminho adequado. Como é que a gente lida com todas essas questões e mexe com isso? Será que eu devo confiar, acreditar, seguir, ouvir, considerar esse tipo de coisa? Então vamos aí para conselhos práticos e objetivos a esse respeito. Bom, pessoal, veja lá. Alguns cristãos evangélicos vão dizer, olha, Saião, todas essas coisas miraculosas desses dons aconteceram no contexto da igreja primitiva. Hoje não acontece mais, existe o que pode chamar de um silêncio divino a esse respeito, e essas coisas eram importantes até a chegada do Novo Testamento. Depois que nós temos a revelação do Novo Testamento, isso não faz mais sentido. Olha, não é o caso, é muito difícil comprovar no sentido exegético e um estudo sério do texto, né? Que quando vier o que é perfeito, de 1 Coríntios 13, isso significa que não aconteceriam mais dons miraculosos e carismáticos. Não dá para a gente comprovar isso ali. Então, a gente não pode dizer que esses dons desapareceram da história da igreja. Mas, como aconteceu na carta de Paulo para a igreja de Corinto, essas coisas têm que ser devidamente interpretadas e dirigidas pelos princípios da palavra de Deus. Então vamos lá, começando devagar, falando sobre essas questões. Então, a primeira coisa, será que a gente deve entender que para tomar decisões na vida, nós precisamos de uma ação diretiva especial de Deus para cada condição? Eu vou comprar um terreno, vou fazer uma viagem, eu preciso de uma espécie de revelação especial de Deus para isso? O que a gente percebe na Bíblia? Nós temos, meus queridos, princípios de Deus para orientar a nossa vida. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que uma pessoa está querendo fazer uma coisa que nem é muito sábia, ou que é arriscada, mas como ela está com vontade, ela meio corre o risco da pessoa mistificar um negócio. Por exemplo, o sujeito vê lá a Joaninha e ele quer namorar com ela. E aí ele quer buscar um sinal de Deus para ver se esse namoro vai dar certo. Em vez dele prestar atenção se a Joaninha está pensando a mesma coisa que ele, se ele gosta dela e ela gosta dele, se eles têm sintonia de fé, de coração, não, ele procura um sinal milagroso. Esse procedimento, atenção, não deve ser a referência da conduta da nossa vida. Você não pode dirigir a sua vida por
sinais, né, proféticos e miraculosos para as coisas do cotidiano. Então você vai aprender na Bíblia que você tem que ter bom senso, que você deve planejar as coisas, você não deve se endividar, você não deve colocar em risco a sua família, você não tem vários princípios fundamentais que envolve aquilo que é a sofia bíblica, a Chokhmah, que é a sabedoria. Porque se tudo que a gente vai fazer, Deus de alguma maneira tem que aparecer para dar uma dica preferencial para a gente, né? Não é o caso. Aí o pessoal diz, mas não é isso que acontece com o apóstolo Paulo? Preste atenção, não é bem assim. O que acontece com o apóstolo Paulo? Quando você vê uma palavra divina que aparece no cenário, elas não são palavras que têm a ver com peculiaridades de Paulo, que Paulo queria ou não. Então, por exemplo, quando Paulo está lá em Troade, e ele tem a visão, e essa visão é para ele alcançar a Macedônia, aí sim, né, essa visão era um encaminhamento desse dom divino que traz, né, esse caminho. Claro que ele deveria ir para lá e evangelizar a Macedônia, o que acontece de maneira muito definida na cidade de Filipos. E mesmo quando Paulo é avisado, né, que ele ia passar pelo sofrimento, porque Paulo tinha que ir a Jerusalém, depois ser preso em Cesareia, então Deus estava preparando a Paulo não para uma coisa meramente individual e nem necessariamente favorecedora, mas aquilo que tem a ver com o avanço do evangelho. Então, a gente conversa como, Saião, será que Deus pode avisar alguém de alguma coisa num sonho, numa visão, numa palavra profética? A minha resposta é sim, mas não para questões triviais que envolvem aquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento no conhecimento dos princípios de Deus para a vida. E até porque fica uma coisa meio hedonista, né? Toda hora eu querendo, vamos dizer assim, me dar bem, ir ali, né, para, vamos dizer, me privilegiar de alguma maneira. Deus vai fazer alguma coisa especial para me ajudar vamos dizer, a me dar bem na vida. Então não é esse tipo de proposta que a gente encontra na Escritura, né? Então o que acontece? Nós não devemos pautar a nossa vida por profecia diretiva. E tem mais, né? Se a gente ouvir qualquer coisa, se você tiver a sua vida, né, ah, aí de uma maneira apresentada em que você puder olhar para a realidade à sua volta e você perceber que você teve um sonho, ou alguém contou um sonho, ou uma visão, a gente não pode se antecipar, porque essas coisas podem ser algo puramente humano, ou pode ser coisa do nosso coração, pode ser coisa de uma ansiedade da pessoa, e pode ser uma coisa especialmente importante e da parte de Deus. Se for um negócio que vem da parte de Deus, isso vai ter confirmação, isso vai se abrir o caminho. Não existe confusão num plano particular da parte de Deus. Aliás, a notícia boa que eu tenho para vocês é que eu tenho visto, pessoal, inúmeros testemunhos, principalmente em lugares onde as pessoas não têm acesso à palavra de Deus, onde eles estão começando a conhecer o Evangelho, em lugares, inclusive, fechados, quando você tem pessoas que têm sonho, que têm visão, que têm uma indicação especial e que atua na direção de levá-lo ao conhecimento do Evangelho. Nesse sentido, sim. Mas Deus não pode, de alguma maneira, mandar uma mensagem, alguma coisa que envolva a minha vida? Olha, pode até ser, mas tome muito cuidado.
Não enxergue nisso uma coisa assim que você pode se apoiar. E atenção, nunca dirija a sua vida por esse tipo de proposta. Você deve dirigir a sua vida pelo seu entendimento da palavra de Deus, pelos princípios bíblicos na sua vida, e essa deve ser a diretriz da sua palavra. Ok. Mas, Saião, e as pessoas que estão aí falando o tempo todo, né? E apresentam para a gente, né? Olha, vai acontecer tal coisa, vai ter um terremoto, não sei aonde, vai ter uma inundação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que a gente faz com isso? Então, veja só, é interessante que na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo até fala sobre isso. Pessoal, vocês não podem mudar o pensamento assim, com facilidade, por causa de uma carta supostamente escrita em nosso nome, ou por causa de profecias, como se o dia do Senhor tivesse chegado, porque isso não vai ser assim. Aí ele começa a mostrar os elementos que estão lá. Então preste atenção. A gente não tem autorização da Bíblia de desprezar qualquer elemento miraculoso, espiritual, que seja de um tipo ou de outro, mas nós também somos chamados a um equilíbrio através do discernimento, porque assim como eu posso ter uma mensagem, uma palavra de Deus, por esse caminho eu posso ter uma coisa meramente humana e eu posso ter até uma coisa enganadora, uma coisa que não é verdade. E você sabe, muitos grupos que perderam o caminho na doutrina e na fé e na caminhada equilibrada, eles seguiram uma suposta revelação de uma pessoa especial que disse estar em contato de uma maneira diferenciada com Deus, com Jesus ou com o ser angelical. Paulo fala sério lá em Gálatas, ó, se um anjo aparecer, né, e pregar um evangelho diferente do nosso, isso seja anatematizado, seja considerado totalmente rejeitável. Não aceitem isso. Isso é muito claro no ensino de Paulo. Então, o que a gente faz? Vamos lá, pessoal, vamos ter bom senso. Veja, uma série de palavras proféticas sobre o que vai acontecer com o Brasil, com a Europa, com o mundo, são coisas triviais e comuns e que muita gente tem dito em toda parte. Então, se você for ler relatórios científicos, se você ler uma série de documentos, o pessoal diz, olha, vai acontecer isso, a previsão, por várias razões, são coisas que estão sendo esperadas e são coisas que, vamos dizer, sempre acontecem, né, de tempos em tempos em certos lugares. Então, quando as profecias são muito genéricas, a gente deve colocar um ponto de interrogação. Na antiguidade, porque esse negócio de profecia acontecia no mundo pagão, como eu mencionei para vocês, havia uma técnica que era chamada técnica de profecia sibilina, quando a pessoa traz uma palavra muito dúbia, que pode ter significados muito variados. Então, por exemplo, eu digo, ó, Deus está colocando um machado na mão do seu valente, e com esse machado você derrubará a muralha que está guardando a cidade. E então, quem que é essa pessoa? Quem que é o machado? Quem que é a muralha? O que é a cidade? Quer dizer, pode ser um monte de coisa. Então, quando alguém traz uma profecia excessivamente indefinida, meu conselho é, olha, se a coisa não está definida, então não sei se ela merece tanta atenção. A pessoa precisa, de fato, ficar aí com o discernimento ligado, porque pode ser uma coisa que envolve a sensibilidade da pessoa, a sua apresentação, mas que não é algo sobrenatural trazido da parte de Deus, nenhuma indicação espiritual necessária para a vida da pessoa.
Então a gente deve prestar atenção nisso. Outra coisa que chama muito a atenção é que assim, a gente tem sido surpreendido em todos os momentos aí da história recente por uma série de situações em que nós não vemos, né, a manifestação nítida de muitos que se apresentam como profetas falando sobre isso no tempo adequado. Por exemplo, né, eu tenho ouvido, visto, quase ninguém mencionou aquilo que aconteceu na pandemia do Covid. Inclusive, muitos grupos religiosos até se perderam aí, acabaram agindo de maneira indevida e mais prejudicaram do que ajudaram. A gente teve conflitos impressionantes acontecendo lá na invasão da Rússia na Ucrânia, aquilo que aconteceu no 7 de outubro com a invasão do Hamas em Israel, e agora, por exemplo, começou um conflito entre Índia e Paquistão. Olha, você não vê essas pessoas assim que parecem ter uma perspectiva profética dita diferenciada falando sobre isso, mencionando isso com antecedência, o que leva a gente a pensar que muita gente que se afirma capaz de enxergar realidades ditas proféticas com antecedência, nós precisamos ter uma atitude de cautela, porque o que nós precisamos saber sobre aquilo que envolve a realidade mundial, aquilo que envolve o que nós devemos fazer diante dessas coisas, está na palavra de Deus. E aí a gente entra nesse ponto decisivo e importante, que é como é que a gente interpreta essa realidade. Como é que eu lido com esse elemento, né, que hoje virou quase que uma febre, com tantas pessoas estão aí lendo textos proféticos, apocalípticos e chegando aí a uma série de conclusões e às vezes dando um tom de que o seu entendimento a respeito do assunto tem um quê de espiritualidade diferenciada. E aí, pessoal, não tem jeito. A gente precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e olhar o texto, e para isso a gente deve se aprofundar um pouquinho mais. Quer dizer, primeiro, sempre aconteceu isso. Final de século, final de milênio, momentos de crise, acontecimentos de guerras, o pessoal começa toda hora a dar palpites ditos, palpites especialmente encaminhados sobre a conexão dessas coisas com certos textos meio que soltos da Bíblia. Isso geralmente gera medo, pânico, receio, uma atitude, inclusive, da pessoa nem querer mais se envolver com muita coisa, porque ele acha que o desfecho escatológico está tão definitivamente claro que nem vale a pena, por exemplo, ele, sei lá, abrir uma empresa, ou começar um trabalho, ou começar um curso. Nós não temos autorização bíblica para fazer isso. De jeito nenhum. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então, o convite a você é: leia a Bíblia com atenção, estude esse tema da escatologia e observe as diversas posições, os seus argumentos e a sua consistência. E preste atenção, escute o conselho prático dos textos e não simplesmente a gente, eu fechei com essa posição, então eu sei que a coisa é assim, ponto final. Não é assim que a gente deve proceder. Então, o que a gente traz de resumo sobre essa situação? Já já eu vou abrir aqui, porque eu sei que tem bastante pergunta, né? Muitas pessoas aí em sintonia conosco, né? O que a gente deve fazer diante dessa situação? Bom, em primeiro lugar, profecia é bíblico. Profecia é uma realidade que, por definição, aparece na Escritura, inclusive é uma das referências da autenticidade da Escritura. Os profetas falaram inspirados por Deus. Nenhuma profecia bíblica foi produzida por homens, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo nas palavras de 2 Pedro.
capítulo 1, verso 20 e 21, e fica claro, né, o Antigo Testamento é a lei, os profetas e os escritos, e na nossa divisão, profetas maiores e menores. Então, essa profecia era a palavra divina, essa profecia, em parte, se define como palavra divina inspirada como diretriz para nós. Nesse sentido, ninguém pode trazer uma palavra tão definitiva, autêntica e diretiva como a revelação que temos na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que essa profecia tinha perfis diferentes, dependendo da época, desde gente que tinha profecia em êxtase, como aqueles lá chamados da escola dos profetas, até os profetas de milagre especial, como Elias e Eliseu, e os profetas também literários que fizeram toda a diferença no contexto da história de Israel. E tudo isso culminou na vinda daquele que é o profeta por excelência, Cristo Jesus. Jesus é comparado a Moisés nesse sentido também. Ele é o Messias, ele é o sacerdote, por definição, e ele é o profeta. Por isso que ele é chamado de o verbo, a palavra. Por isso Hebreus faz essa conexão, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais aos profetas, né? Aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Então Jesus é o profeta por excelência, o profeta de Deuteronômio 18, que se cumpre plenamente dele. Essa comunidade da fé, que nasce, né, com a chegada do reino de Deus, com a vinda do Messias Jesus, ela tem o dom de profecia nela. Esse dom envolve a recepção dessa palavra divina e a exposição, a apresentação dessa palavra de uma maneira iluminada pelo Espírito, para que a palavra venha agir com poder nos corações. Mas também aparece a manifestação de um dom profético que envolve a ação diretiva de Deus e muitas vezes apresentando a realidade do futuro para encaminhar o seu povo ou o seu servo com sabedoria. Mas isso não é profecia diretiva particular, isso não serve para a gente abandonar os princípios de sabedoria da vida para ficar procurando alguém que profetize ou que revele o que a gente deve fazer se nós temos princípios de Deus. Não se pode negar o poder de Deus, a ação desse dom por meio de visão, por sonho ou por palavra diretamente da parte dele, mas não se pode estender isso para uma tentativa de fazer interpretações sobre a realidade do mundo e sobre a realidade escatológica que não sejam fundamentadas na Escritura. Nenhuma palavra dessa natureza deve ser considerada autêntica no sentido de ter tanto valor como a Escritura e de tirar a nossa responsabilidade de lidar com a vida a partir dos princípios da parte de Deus. Então, vamos aí, né, já caminhamos bastante aí, por cerca de 50 minutos de exposição, e vamos abrir então agora, estamos na sintonia com o nosso amigo Giovanni aí, que vai abrir o caminho para as perguntas que vão aparecer aí, e eu mais uma vez faço a referência aí, olha, tá já prontinha, a Bíblia de Estudo está sendo rodada, né? Nós vamos ter um lançamento especial no dia 6 no Shopping Plaza Sul e no dia 7 na IBNU, né? Você, então, veja aí, se você não fez o seu pedido diferenciado aí, pode encaminhar, alguém perguntou aí no site do Isaião, o Giovanni vai colocar o link direitinho aí para todos e ele vai começar abrindo as perguntas. Giovanni, temos perguntas na live ou não temos? Opa, temos sim, temos até aqui um superchat do Thiago Souza Ferreira, que Muito fala: obrigado. Pastor, boa noite. Como vou saber se uma decisão a ser tomada está dentro da vontade de Deus? Exemplo, se vou comprar um apartamento, como saber se é o momento e se é a escolha correta? Sinto que às vezes dou muita cabeçada.
Então, Tiago, vamos lá. Vamos prestar atenção nessa questão. Veja, muitas coisas na nossa vida, nós somos chamados a ter o desafio de tomar as decisões, chamando para nós a responsabilidade da vida que está para todos. E a maneira de fazer isso é baseado em princípios que Deus nos deu. Né? Então, por exemplo, você fez a pergunta, né, muito nítida e clara, como é que eu vou saber, por exemplo, se eu compro um apartamento? A primeira pergunta é: você tem o recurso para comprar um apartamento? Então você tem, vamos dizer assim, decisões sábias. Né? Ninguém, por exemplo, deve dar um passo maior que a perna. Jesus disse: ninguém vai, né, por uma batalha sem sondar e olhar direitinho como é que vai ser esse combate. Nenhum homem vai construir uma torre sem saber de quanto ele precisa para fazer isso. Então, a primeira coisa é: eu não posso assumir uma despesa e um gasto além do que eu tenho, senão eu vou me dar mal nisso. A outra coisa que eu devo considerar: eu vou comprar um apartamento, uma casa, um carro, seja o que for, tem que olhar direito, né? O que eu estou comprando. Agora que eu vi o apartamento, metade da parede da sala está rachando. Não, agora eu fui ver a documentação aqui, o negócio tem um problema sério que não dá para resolver. Então, você tem princípios, um conselho muito importante: leia com atenção o livro de Provérbios. Porque Deus, imagina, eu vou pensar: será que eu escovo o dente hoje ou não? Eu pedi que Deus me revele se eu escovo o dente. Eu pentei o cabelo, uso meia, né? Compro camisa azul ou vermelha, né? Uso roupa de profeta ou saio com roupa normal na rua, né? Você percebe? Você nunca vai ter condição de fazer nada. Então, eu conheço gente, por exemplo, que abriu mão de tomar decisões na vida e hoje essa pessoa é meio que dirigida por gente que se apresenta como, vamos dizer, uma espécie de mentor espiritual que diz para essa pessoa tudo o que ela deve fazer. Isso é muito perigoso, porque você entrega a sua vida à pessoa, você até abre segredos e particularidades suas, que você não pode fazer isso, a não ser que seja uma pessoa de muita confiança, e você pode se complicar depois. Então, Deus não está querendo revelar a sua vontade no sentido diretivo para você, se você compra casa, apartamento, mora na rua A ou na rua B. Não é essa a questão. Quando a Bíblia apresenta isso, é porque tinha uma razão especial num projeto de Deus que tem a ver com a história da salvação. E Deus quer trazer a sua vontade para nós no sentido ético e espiritual. Como é que eu me comporto diante de uma pessoa que me ofendeu? Como é que eu trato na hora de acertar a dívida diante de outra pessoa? Como é que eu lido com a questão do perdão? Como é que eu evito a imoralidade? Como é que eu faço a bondade para as pessoas que precisam? Como é que eu posso abençoar as pessoas da igreja com o meu dom? Isso é pergunta. Agora, se eu compro casa, se eu compro motocicleta, se o sapato é azul, verde ou marrom, não é uma questão que diga respeito à tentativa de entender a vontade divina. Bom, nós tivemos também outro superchat do Tiago também, falando: Pastor, como lidar com o excesso de informação negativa na qual somos expostos? Às vezes me pego ansioso e aflito com tanta coisa negativa e rumores de crises econômicas e guerras. Duas dicas importantes. Primeiro, tudo que a gente ouve de um determinado canal ou de uma fonte tem elementos e interesses presentes. Então, uma determinada fonte de informação pertence a um grupo que está ligado com uma visão da realidade de um jeito, então, às vezes, ele vai mostrar a coisa de um jeito, em alguns aspectos, em outros aspectos de outro jeito. Então, um sinal importante para a gente levar a sério é nunca ouvir as informações de uma só fonte. Ouça de várias fontes, porque é curioso.
Eu, por exemplo, que tive a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo, você sabe que assim, eu acho que eu ficaria louco se eu desse atenção a tudo que eu ouço, né? Então, às vezes eu ouço, por exemplo, uma notícia no Brasil, né? Eu ouço uma notícia nos Estados Unidos, eu ouço essa notícia na Europa, eu ouço ela no Oriente Médio, eu ouço em Israel, eu ouço na Ásia, e elas saem totalmente diferentes, porque a notícia, ela sempre tem uma direção, ela tem um propósito. Então, assim, não leve tanto a sério os elementos negativos, porque às vezes eles têm um tom a mais, né? E segundo, diversifique as suas fontes. Se você só vê uma fonte, você certamente vai estar com aquele viés. A gente sabe que boa parte da realidade de hoje está muito influenciado por um viés chamado catastrofismo, né? Que é exatamente deixar as pessoas meio assustadas para que essas pessoas mais assustadas e temerosas fiquem mais reféns do sistema preponderante. Temos uma pergunta aqui da Elizabeth Gomes. Pastor, quando é dito na igreja que devemos profetizar as palavras de bênção para cenários específicos, isso tem base bíblica? A profecia não deveria ser enviada por Deus? Então, Elizabeth, realmente é um costume meio diferente que a gente tem aí, né? Porque o que acontece? Existe uma ideia, né, que um pouco vai além do bom senso, e ela tem um fundo de verdade, mas ela passa do ponto. O que fundo de verdade é? Que quando a gente tem uma palavra, um palavreado positivo, isso favorece as coisas. Se você está num ambiente onde as pessoas, não, vamos lá, a gente vai conseguir, vai dar certo, com a graça de Deus a gente chega lá, é uma coisa, né? E se a pessoa é negativa, não, o diabo é terrível, o mundo está cada vez pior, a gente não vai conseguir. Então isso contamina qualquer atitude que a gente queira tomar. Só que o pessoal vai além e entra numa postura que é mais ou menos assim, olha, a nossa palavra é poderosa, o que a gente fala acontece. Então surgiu esse negócio de profetizar bênção sobre os outros, né, para que as coisas deem certo. É uma coisa mais ou menos parecida quando as pessoas falam, em nome de Jesus, né? Então, olha, fulano, e aí, a gasolina está acabando? Em nome de Jesus não vai acabar, né? Então, isso aí é quase um jeito mágico de resolver as coisas. Lembra daqueles indivíduos lá que foram tentar expulsar o demônio em nome de Jesus? E o demônio disse, conheço o Paulo, conheço Jesus, mas vocês não. Então, esse tipo de coisa não adiantou. Então, na minha maneira de entender, esse tipo de atitude de ficar toda hora, né, trazendo ou profetizando, dando uma palavra de bênção, não é algo que tenha sintonia com os ensinos que nós temos dos apóstolos para a Escritura. Você não vê Paulo, nenhum deles falando, olha pessoal, quando vocês se reunirem, sempre profetizem palavras de bênção para as pessoas. Não é um procedimento sábio. Tivemos aqui mais uma doação, dessa vez do Vanderlei Lopes. Em Gênesis 20, Abraão é chamado de profeta, o que o destacou para ser chamado de profeta. Ele não entrou em transe, nem tampouco usou assim diz o Senhor, etc, etc. Excelente observação, Vanderlei. Na verdade, esse texto de Gênesis 20 com Abraão é a primeira vez que a palavra profeta aparece em toda a Bíblia. E é interessante porque ali tem um uso um pouco diferente de profeta. Porque o que acontece? Quando Abraão, que num certo sentido é depositário da palavra divina, porque Deus falou com ele e deu uma orientação, a palavra divina para Abraão era uma palavra voltada para quê? Para que ele fosse, né, e Deus lhe prometeu terra, descendência, e prometeu que ele seria uma bênção. Que tipo de bênção? Por meio de você, todas as famílias, as nações da terra serão abençoadas. Nesse sentido, Abraão preconiza essa coisa tão interessante de que a razão de Deus preparar Israel é para que Israel fosse
aí um canal de bênção, ele viesse iluminar as nações. E isso, apesar dos equívocos e erros de Abraão, que acontece quando ele vai estar junto dos filisteus ou quando ele vai para o Egito, que no capítulo 20 envolve aquela situação difícil com Abimeleque, né? Então você pensa o seguinte, olha, puxa, Abraão está perdido, ele está complicado, e ele não vai ser esse caminho de bênção de Deus. Então, apesar do erro de Abraão e dos equívocos que ele comete com a história de Sara, que vai parar ali, né, numa situação constrangedora com Abimeleque, nesse momento é dito que as mulheres da casa dele ficam estéreis e Abraão deveria orar por elas, porque ele é profeta. Então, ele funciona, a palavra profeta aí, ela tem um sentido específico de intercessor, porque ele é depositário da palavra divina. Então, nesse sentido, Abraão é um instrumento de intercessão de Deus a despeito das suas falhas, para que se encaminhe o início do processo que, através da palavra divina em Israel, as nações deveriam ser abençoadas. Tem mais uma doação aqui do Bruno Silva. Devo acreditar em profecias para a minha vida que pessoas dão dentro da igreja? Também nunca entendi o dom de línguas na igreja. Sempre tem gente falando em línguas, mas nunca tem um para traduzir. Boa pergunta, Bruno. E para você observar como é que isso deve ser percebido, você deve ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. O que nós vemos lá? Existem pessoas que podem ser usadas por Deus com profecia? Existem. Mas essas palavras precisam ser observadas na base do discernimento bíblico. Quando você olha no texto bíblico as ocorrências disso, mais uma vez eu repito, elas não são coisas de características, de particularidades do que a pessoa deseja, o que a pessoa quer. Não tem esse foco. Um problema desse tipo de profecia popular hoje é que a pessoa quer, né, ter, vamos dizer, um certo favorecimento na sua vida e ela entende que Deus vai fazer isso de maneira particular quando o foco é usar a pessoa para a glória de Deus. Veja que os apóstolos, que eram apóstolos, que conviveram com Jesus, eles tiveram tantos sofrimentos, tantas dificuldades, quase todos morreram martirizados, então é estranho que muita gente hoje, olha, Deus vai me mostrar que carro eu vou comprar. Não parece estar em sintonia com o Novo Testamento. O que Paulo diz? Línguas no culto público não edificam ninguém, devem ser evitadas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14. A pessoa fale consigo mesmo e com Deus, e se acontecer, né, qualquer coisa no sentido público, deve haver interpretação. O que precisa ser observado aqui é que em comunidades onde essas realidades aparecem com frequência, a gente precisa prestar atenção nas comunidades equilibradas, elas não permitem, mesmo, vamos dizer, comunidades de perfil que a gente chamaria de pentecostal, que são equilibradas, elas não permitem que isso aconteça em qualquer momento, em qualquer hora. Existem situações específicas para isso. Então, Bruno, você tem razão, tem que tomar cuidado. E se as pessoas vêm profetizar alguma coisa sobre a sua vida, veja, ok, se for algo que eles exigirem de você alguma coisa, não faça. Olha, Deus falou para você que você tem que fazer tal coisa em tal lugar. Olha, então aguarde Deus confirmar isso diretamente com você. Agora, se a pessoa diz A, B ou C para você, ouça. E se aquilo tiver que se cumprir, se cumpra. Agora, lembre que a Bíblia era muito séria, né? Quando um profeta dissesse alguma coisa no Antigo Testamento e aquilo não se cumprisse, ele é declarado profeta falso e recebia punição muito severa. Tem uma pergunta aqui da Adriana Forte, que é um membro do nosso canal aí. E a Ellen White, professor? Há consenso sobre ela de ser profetisa?
Bom, Adriana, como a gente sabe, Ellen White é uma pessoa que escreveu um livro que é entendido como uma palavra profética que é aceita exclusivamente só pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nesse sentido, eu não tenho como referendar em nada a senhora Ellen White, né? Não entendo que ela seja uma profetisa no sentido bíblico do termo, e os escritos dela certamente vão ter coisas aceitáveis, favoráveis, boas. Ninguém escreve algo em que todos os seus conselhos serão negativos, né? E, no entanto, há muitas coisas que ali estão que não são fundamentadas e não são corretas. Então, há pessoas que colocam, por exemplo, um escrito teológico de um autor como se fosse a única maneira de interpretar adequadamente o texto bíblico. Olha, se você quer entender a Bíblia, você tem que passar por Lutero, ou por Calvino, ou por Wesley, por qualquer indivíduo, né? Armínio, que seja considerado o caminho fundamental para se entender. Pois é, se isso já não é a ideia mais sábia, imagina você dizer, para entender a Bíblia, você precisa ler esse escrito de um profeta ou de uma profetisa. Aí realmente não há como concordar com as propostas da senhora Ellen White. Tem uma pergunta aqui do Luiz Araújo, S. Solteiro Luiz. Alegar que não existe profetas não contradiz as escrituras? Se a igreja está fundamentada em apóstolos e profetas, e Deus sempre chamou profetas, por que não acreditar que existiria profetas hoje? Então, Luiz, não sei se ficou claro o que a gente afirmou na live. O que a gente está dizendo aqui, que a palavra profeta, ela é usada em sentidos específicos dependendo de que parte da Bíblia você está lendo. Então, por exemplo, existe um livro do profeta Isaías, existe um livro do profeta Jeremias, do profeta Malaquias. Aí, de repente, surge alguém e fala, eu sou o profeta Sebastião, e o meu escrito está aqui, vamos colocar na Bíblia. Você coloca porque existem profetas hoje? Não, porque ninguém hoje pode ser profeta nesse sentido. Segunda coisa, não, tem uma pessoa, por exemplo, como muitos pensam que poderia ser o caso da Ellen White ou de outra pessoa, dizer, olha, essa pessoa é uma pessoa que é profeta, é profetisa, e ela recebeu a revelação de Deus, e como é que a gente deve entender a Bíblia direito? Essa profecia não pode ser aceita dessa maneira. Agora, você diz, tem pessoas que têm dom de profecia, que têm a intuição, a direção de Deus de trazer palavras para as pessoas. Isso é possível? É possível, não estamos dizendo que não é possível. A questão, nós estamos dando critérios, né, para avaliar se essa profecia é adequada ou não. Porque eu já vi gente, por exemplo, acabar com a sua vida porque ouviu um profeta que não se verificou verdadeiro. E vi gente que se converteu porque ouviu, recebeu uma direção de alguém com dom de profecia autêntico. Então, o que a gente precisa ter é seguir o que a Bíblia diz. Vocês não desprezem profecias, vocês não proíbam isso, mas tenham discernimento e saibam agir com sabedoria diante dessas realidades. Temos aqui uma pergunta do... Só está perguntando quando vai ser o lançamento da Bíblia. Hein? O Tiago perguntou quando vai ser o lançamento da Bíblia. Ele... Então, dia 6, né, no Shopping Plaza Sul, em São Paulo, e dia 7 pela manhã na IBNU. Né? O pessoal que acompanha o nosso Instagram, a gente vai divulgar, né? E você que quer de uma maneira especial, aí, inclusive com um valor diferenciado, pode solicitar aí no site aí que o Giovanni vai receber lá, o luissaião.com, né, com
os detalhes estão lá. Sim, o site ele está fixado aí na, no chat, né? E também Uhum. teve gente perguntando sobre se a gente envia para o exterior. A gente está vendo da possibilidade, mas por enquanto ainda não estamos enviando, né? Então, depende qual o exterior, a pessoa podendo dizer para a gente onde é que ela está, porque eu sei, a gente talvez tenha dificuldade, mas a própria editora que está publicando, ela tem, por exemplo, distribuição em outros países, né? Então, se você disser onde você está, né? Porque se alguém fala, olha, vai ter em Portugal ou nos Estados Unidos, é uma coisa. Agora, tem como mandar para Madagascar, né? Ou para Nauru, aí é mais difícil, né? É, tá certo. Teve uma pergunta aqui do Bruno Kut. Pastor, saudações de paz a partir de Angola. Quando Opa, recebemos uma profecia sobre aonde Deus está nos levantando para servi-lo, ministério, e temos a confirmação cerca de 2 vezes, que atitude tomar? bom, Bruno, se você de fato tem alguém que trouxe uma palavra nessa direção, você recebeu outras confirmações e você tem convicção interna de que esse caminho é um caminho de Deus, você deve ir naquela direção, né? Se a coisa realmente está muito nítida diante de você. Mas, de qualquer maneira, você deve tomar essa decisão. Eu conheço histórias extraordinárias de pessoas que receberam uma direção especial, extraordinária e milagrosa da parte de Deus e fizeram coisas extraordinárias, né? E então é bom, né, manter isso diante de Deus, colocar em oração e se tem realmente a convicção, vá em frente. Bom, teve aqui uma do Elson Santos Santana. Boa noite, Pastor Saião. Como lidar com os termos como eu profetizo, determino ou palavra tem poder? Sou membro de uma comunidade tradicional e esses termos estão cada vez mais frequentemente. Olha, Elcio, essa questão eu determino, a palavra tem poder, da maneira como é dita, não é um termo que faz sentido. Então, assim, num primeiro momento, para evitar uma relação de conflito, a gente não dá muito atenção, né? Agora, se a coisa começa a tomar espaço, porque veja bem, eu tenho estado presente em diversos grupos cristãos de todo tipo, e alguns que são, digamos, de perfil mais carismático, mais pentecostal, curiosamente, muitos desses ambientes, a pessoa não pode fazer isso, chegar lá e dizendo isso, tal, né? Até porque tem que estar antenado com a devida liderança da própria igreja, né? Então, se a coisa começar a se tornar um abuso e virar um elemento de manipulação, aí a gente precisa conversar com mais determinação para corrigir essa caminhada. Agora, se uma pessoa, uma hora ou outra, fala isso, ok. Então, se o jeito falou assim, ó, saiu, eu profetizo que a sua vida vai ser abençoada. Eu falei, amém. Deus seja louvado, eu espero que seja mesmo e pode desejar da maneira como você preferir as coisas melhores, né? Para eu, por exemplo, que tenho uma situação de saúde muito delicada, com frequência eu recebo mensagem de pessoas, olha, eu profetizo, eu digo que você vai estar bem e vai estar plenamente, eu vou dizer, não diga, eu não quero estar bem. Ok, amém, né? Só que nós precisamos ver se isso de fato se concretiza, porque ninguém consegue forçar nenhuma realidade, porque se Deus age com poder, ah, com certeza não vai ter dúvida nenhuma quando ele agir. Tem aqui uma pergunta do Adelmo Gomes. Pastor, Opa, por que no Novo Testamento se diz que nos fins dos tempos os jovens profetizarão e os velhos sonharão? Algum motivo para essa diferença em função de idade? Grato.
Então, Adelmo, esse texto que está em Atos capítulo 2, ele é um texto que é uma citação de Joel capítulo 2, que começa no verso 28 e vai até o 32. E o que que acontece? Lá em Joel, eles tinham passado pela a praga dos gafanhotos. Então Deus diz que iria abençoar de volta, né, o povo de Israel, no caso especificamente Judá, e diz para eles que eles iam receber a bênção do trigo, né, a bênção do azeite, do vinho, e que chegaria a bênção para eles com o fim da destruição que os gafanhotos haviam trazido. Quando ele disse isso, o profeta diz, mas vai chegar a hora, né, quando, né, chegar nos últimos dias, a bênção é muito maior, porque o Espírito vai ser derramado sobre todo tipo de gente. Qual é o sentido disso? É que no mundo antigo, as pessoas entendiam, tanto em Israel como fora de Israel, que só pessoas especiais tinham um contato diferenciado com Deus. Então, só gente, vamos dizer, de patamar superior. E aí, o que que Joel está dizendo? Quando Deus reagir com redenção na terra, saiba que a ação poderosa de Deus vai derramar o Espírito dele sobre todo tipo de pessoa. Aí ele começa a fazer a distinção, porque no mundo antigo, um ancião tem até valor, mas um jovem é inexperiente, ele é menos importante naquele tipo de sociedade. Então ele diz, né, que tanto jovens como anciãos ou idosos vão participar dessa ação poderosa do Espírito de Deus. Tanto filhos como filhas, ou seja, homens e mulheres, e até sobre servos e servas, até sobre escravos, ou seja, é a democratização do Espírito de Deus. Agora a pergunta é quando é que começam os últimos dias? Em Atos 2. Por isso o texto é claro do derramamento do Espírito, que os últimos dias na Bíblia não é só o final da segunda vinda de Cristo, eles começam já com a vinda de Jesus. Então, como comparado com a criação do mundo, nós estamos a partir de Jesus nos últimos dias, é por isso que o Espírito é derramado sobre todo tipo de gente. Não são só pessoas especiais, reis, profetas diferenciados que têm acesso ao Espírito de Deus, mas é todo tipo de gente, porque o reino chegou. Tem uma pergunta aqui sobre a sua Bíblia, do Leandro Bittencourt. Por que o nome é Rota 66? Opa, obrigado, Leandro. Por que é Rota 66? Porque a gente desenvolveu um projeto que é chamado Projeto Rota 66, que é um comentário explicado de toda a Bíblia. Você tem um aplicativo, inclusive, que você pode procurar, baixar no seu celular, e esse aplicativo, ele traz um comentário de Gênesis e Apocalipse. A essência de todo esse comentário está nessa Bíblia. E por que Rota 66? Porque a nossa jornada de vida é um caminho, é uma jornada numa estrada. E a Bíblia tem 66 livros. Como todo mundo já ouviu falar da estrada famosa que sai de Chicago e vai até a Califórnia, chamada Rota 66, a gente deu esse nome criativo para que as pessoas, inclusive que nem conhecem a Bíblia e o Evangelho, achassem interessante e passassem a ouvir. Então, por isso, é chamado de Rota 66, a viagem mais fascinante da sua vida. Tem uma pergunta aqui da Leidiane Fogaça. Na CCB fala muito em revelação. Pode-se dizer que é a mesma coisa de profecia? Bom, Leidiane, na verdade, quando na CCB se fala de revelação, é o mesmo sentido de profecia em outras igrejas pentecostais, né? E é diferente do que as igrejas históricas. Quando você fala com gente da igreja histórica, fala, olha, o que a gente pode dizer sobre revelação? Ele vai dizer, não, revelação é o que está escrito na Bíblia, que é a revelação de Deus para nós. Na CCB, revelação é aquela palavra que no momento em que as pessoas estão reunidas no culto, é dada para dar a direção para as pessoas na sua vida, que é chamado de revelação.
E em algumas igrejas pentecostais se fala de revelação e de profecia com o mesmo sentido, de uma palavra especial diretiva da parte de Deus. É assim que o termo é utilizado. Mas, novamente, a gente diz, a maneira de lidar com a nossa vida, com sabedoria e discernimento, é aprendendo o que a palavra de Deus escrita na Bíblia tem para dirigir a nossa vida. Nós não devemos considerar esses elementos especiais como fatores diretivos principais da nossa vida. Tem uma pergunta aqui do Daniel Terra. Por que as mulheres podiam profetizar, mas não podiam ensinar? Então, Daniel, é interessante, porque nós temos, por exemplo, as mulheres filhas de Filipe, que profetizam em Atos 21. Nós temos também aquela palavra interessante em 1 Coríntios 11, quando a mulher que ora ou profetiza, e que tem aquela discussão sobre a questão do uso do véu. E apesar de, por exemplo, 1 Timóteo 2 vai dizer que a mulher não deve ensinar, por outro lado, você vai ver, por exemplo, Priscila e Áquila ensinando Apolo. Você vai ver mulheres, de alguma maneira, atuando nisso. Então, o que a gente percebe? As indicações de que a mulher não devia ensinar parecem ser indicações que elas não deveriam ser a autoridade final dentro do contexto da igreja, e principalmente isso parece algo ligado ao culto público. E também se discute em que contextos isso era especialmente importante. Mas não há uma ideia de que a mulher nunca pode ensinar nada em situação nenhuma. E parece que essas profecias que são apresentadas são profecias desse tipo, que a pessoa recebia uma mensagem de Deus, a semelhança do que aconteceu com Ágabo, e trazia essa mensagem que era algo que era importante na vida da igreja, onde as mulheres participavam também. Tem uma pergunta aqui do Danilo Pires. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, 28. Essa passagem indica o Espírito Santo em Pentecoste? Então, Danilo, é interessante você continuar lendo. Quando você termina Mateus 16, 28 e prossegue, você chega no capítulo 17, você vê Jesus, com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. E aí, o que acontece no Monte da Transfiguração? Acontece exatamente o que Jesus falou no final de Mateus 16. Alguns que estavam ali, que não veriam a morte antes de ver esse reino de Deus com um grande poder e glória. E o que acontece é que Jesus está falando toda hora desse reino, e esse reino que é prometido é glorioso, mas ninguém nunca viu nada. Então, no Monte da Transfiguração aparecem quem? Moisés e Elias, e aparece a glória do reino. Você vê Jesus, com aquela veste, resplandecente, que nenhum lavandeiro do mundo poderia, fazer igual, e com Moisés e Elias, e até Pedro disse: Senhor, vamos fazer a tenda e vamos ficar por aqui mesmo, Então, essa é a indicação. Eles têm uma visão, Eu gosto de dizer assim que é como se, em vez de ver o filme, ver o trailer, Ver o que é essa glória do mundo vindouro, do reino vindouro, e que aparece na sequência. Por isso que está no final de Mateus 16 e o capítulo 17 inicia dessa maneira. A mesma coisa você vê no texto paralelo, final de Marcos 8 e começo de Marcos capítulo 9. Bom, já vamos para as últimas perguntas aí, Sim. Mais umas 2 perguntas. Vamos aqui para do avivamento mundial. Qual seria o verdadeiro motivo de Deus ter mudado o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara? Então,
Aparece isso muito na Bíblia, que quando vai acontecer alguma coisa especial, a pessoa que está em sintonia com Deus passa por esse processo de redefinição do nome. Então você vai ver lá Jacó e Israel, né? A gente vai ter, no caso do Abraão, então Sarai e Sara, até é meio discutido, a gente sabe que Sara é princesa, Sarai tem uma discussão sobre o sentido disso, mas de qualquer maneira evoca, né, essa ideia de princesa de alguém que está numa situação de destaque no agir divino através da história. E Abrão, que é Avram, né, que é pai de altura, que vai se tornar pai de muitas nações. A ideia é que a mudança do nome marca concretamente uma ação especial na história deles, na direção daquilo que Deus estava fazendo. Então, para concretizar isso de maneira bem nítida, aparecia essa mudança de nome. Uma última pergunta aqui do Levi de Oliveira Silva. Boa noite. É possível considerar figuras como Nostradamus como profetas autênticos? Como diferenciar uma verdadeira profecia, segundo a Bíblia, de previsões que ganham fama ao longo do tempo? Então, Levi, é interessante, a Bíblia, curiosamente, apresenta gente, por exemplo, como Balaão, que é um profeta longe de Israel, que não tinha nada a ver, e que parece ter realmente alguma capacidade de falar de maneira profética, né? E, inclusive, ele é levado a não fazer nada contra o povo de Israel, lá no capítulo 22, 23 do livro de Números, né? Então, será que existem pessoas fora do ambiente do contexto judaico-cristão que de repente pode ter alguma direção de Deus? Talvez. Por exemplo, é curioso os magos, né, do Oriente que vão seguir a estrela e vão reconhecer Jesus. Então a pergunta é: será que Deus de alguma maneira pode comunicar algo da sua parte para pessoas que estão fora desse contexto? É possível, mas geralmente tem a ver com o direcionamento dessas pessoas para o plano de Deus. Agora, esses ditos profetas que falam uma série de coisas, veja, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque as pessoas só falam desses grandes e ditos profetas depois que as coisas acontecem. Antecipadamente ninguém diz nada. E quando diz, erra, né? Então o pessoal fica falando o Nostradamus, ou Edgar Cayce, ou o escrito dos maias, ou não sei quem falou tal coisa. Quando o pessoal interpreta e diz algo, aquilo não se cumpre e todo mundo fica quieto. Né? Depois que aconteceu, aí o pessoal tenta fazer a conexão. Então, assim, difícil. Agora está na moda, por exemplo, ficar falando que o Isaac Newton fez contas e previsão, né, sobre o fim do mundo, e ele imaginava que não podia passar do ano tal, e estão começando a colocar. Então, nem sempre a gente tem a confirmação que de fato a pessoa disse isso. Depois, como disse, que às vezes é dito de uma maneira tão assim complicada e difícil de entender, né? Que mais vale a interpretação de quem mexe no texto do que o texto está dizendo mesmo, né? E finalmente esse negócio de que só depois que acontece que o pessoal diz, o fulano tinha dito isso, mas antes ninguém avisou. Então é algo que, na minha opinião, a gente não deve dar atenção. Última coisa, Giovanni, que alguém mencionou, é se existe ato profético. No meu entendimento, não. Você não vê isso no Novo Testamento, você não vê Paulo, você não vê os apóstolos agindo dessa maneira. Então é um negócio, pode alguém dizendo, mas é uma maneira diferente da pessoa trazer uma palavra profética? Pode ser. Mas colocar isso da maneira como é colocado, eu acho difícil sustentar isso na teologia do Novo Testamento. Bom, pessoal, nós
caminhamos aí a jornada toda, né? Muito obrigado pela sua atenção, né? Estamos aqui devidamente trajados de modo profético especial hoje aqui, né? E nós agradecemos. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Aqueles que desejarem têm privilégios especiais, os membros, né? Inclusive com descontos em livros. Então, tornem-se membros do canal. Aguarda aí, está chegando, você já pode entrar no site do Isaião. Acompanhe também os nossos cursos, né? Estamos tendo um curso de hebraico que ainda dá para entrar, né? E logo vamos ter cursos novos sendo disponibilizados para que as pessoas cresçam na sua caminhada de fé, no seu conhecimento, que é o canal do Saião, com muita cultura, história, reflexão, teologia e Bíblia, para a nossa edificação. Muito obrigado, Giovanni. Obrigado a todos. Laila Tov, boa noite.